Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Vimos na reflexão de ontem que Deus fala que agora ele começaria a engrandecer Josué perante o povo, e que isso ocorreu mesmo depois de Josué ter estado ao lado de Moisés durante toda a caminhada, e ele mesmo já tendo sido apontado como sucessor de Moisés tempos antes. Deus o exaltaria através dos sinais que Josué seria capaz de fazer. Mas qual o primeiro sinal que Josué dá de sua grandeza? Você sabe? Josué capítulo 3, versículos 9 e 10 nos dizem assim: Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Eterno vosso Deus. E disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. O que há de tão especial nestas palavras de Josué que o fariam grande? Bom, se analisarmos, veremos que, primeiro, aqui ele chama o povo para ouvir, mas percebemos que ele fala ouvir as palavras de Deus. Líderes religiosos devem propor um discurso com as palavras de Deus, não ficar falando de si, da sua grandeza pessoal, de como ele é esforçado ou de como chegou a tal cargo dentro de um ministério, como alcançou riquezas, isso não importa. Segundo, Josué fala que o Deus vivo está no meio do povo. Aqui vemos outra lição de grandeza de Josué, que, em sua humildade, fala que Deus está no meio do povo. Ele não fala que Deus falou com ele, que Deus é íntimo dele, que ele conversa com o Criador e Deus ouve as suas palavras. Sim, um líder precisa mostrar ao povo que Deus está no meio dos filhos de Israel e não apenas na liderança. Essa atitude faz as pessoas perceberem que elas podem se aproximar do Eterno, claro, vivendo em santificação, em pureza, mas que a presença de Deus não é privilégio de um líder religioso, seja ele quem for. Além disso, vemos que em Mateus 27, versículos 50 e 51, na morte de Yeshua, o véu do templo se rasgou por completo, significando claramente que agora a presença do Eterno não era um privilégio exclusivo do sacerdócio, mas Deus estava acessível a todos. E por isso mesmo Shaul HaShaliach fala que nós somos o templo do Espírito Santo onde Deus habita. Por fim, aprendemos no discurso de Josué o otimismo e a fé no Eterno, ao dizer que Deus daria a vitória para os filhos de Israel diante de 7 diferentes povos. Como líderes, nossos discursos devem ser condizentes com nossas atitudes. Josué tinha também essa qualidade, e é assim que o Eterno o engrandeceu. Josué incluía o povo, chamando-lhes para ouvir a palavra de Deus. Josué mostra que Deus age no meio de seu povo, e Josué os exorta a terem confiança em Deus, não temendo o que os povos possam fazer. E claro, Josué era um homem de palavra, ele vivia o que ensinava. Concluímos então com as palavras de Yeshua, onde num discurso duro ele fala acerca dos líderes religiosos daquele tempo e afirma em Mateus 23, versículo 2 em diante: Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar dos banquetes e a primeira cadeira nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Como discípulos de Yeshua, tenhamos a humildade de Josué e tenhamos o prazer de ouvir e falar da palavra do Eterno, tendo comunhão com o Criador,
passando todos os dias ao menos 5 minutos na presença de Deus. Shalom.